a gente deve brilhar onde a gente estiver, né? Veja como encaixa, né? Mais ou menos o que eu disse. E o que a gente vai ver também, mais ou menos, é isso. Em outras palavras, nós temos que ser o diferencial, nós temos que ter algo de diferente em nós. Senão tem alguma coisa errada, né? Vamos abrir em Jeremias, capítulo 7. É impressionante como a gente faz a leitura bíblica. É a terceira vez que eu estou fazendo. Já li essa passagem as outras vezes que li na Bíblia. Já vi pessoas pregarem a respeito desse capítulo. Mas é impressionante como que parece que cada vez que você lê, você entende de uma forma diferente, né? E dessa vez entrou também de uma forma diferente aos meus ouvidos, ao meu coração, a forma com que li esse capítulo. Muito conteúdo, muito bom, simples de se entender, não tem nada de difícil aqui. É o básico do básico do básico para um crente. Agora, se isso não for básico para você, então deve estudar um pouquinho mais. Mas eu creio que para todos vocês é bem lúcido isso, é bem explanado. E a gente vai tentar ruminar um pouquinho isso, né? Vamos fazer a leitura do capítulo 7, 1 ao 16. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada se aproveitam. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Vamos orar. Nosso querido Deus e bondoso Pai, continue, Senhor, falando conosco, através da Tua Palavra, nos dê sabedoria, Senhor, para meditar nesses versículos, que possamos entender melhor a Tua vontade, que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, que possamos ser o diferencial, que possamos
ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, como diz a tua palavra. Que possamos fazer a diferença, que possamos entender a tua vontade e pôr em prática em nossas vidas. Mais uma vez lhe rogo. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu estive em um funeral essa semana. E é impressionante, né, como a gente ouve os comentários, não dirigindo a pessoa que tinha falecido, mas, assim, no modo geral, né, se fala em descanso, se fala em passou daqui para melhor. É muito comum a gente ouvir isso em funeral. Mas o próprio final aqui da nossa leitura, né, mostra que não é bem assim, né? Deus fala que Ele não vai ouvir a oração para algo inaceitável. E o que mais nós cometemos são algos inaceitáveis. Mas isso fica para o final, né? Só quis fazer essa menção que junta, né, o que a gente conviveu a semana com a leitura que a gente está fazendo, é onde brota no coração o desejo de falar do assunto, né? Vamos falar um pouco, né, de Jeremias. Filho de Ilquias, pertencia a uma família sacerdotal, né? Veio de uma família já apurada, vivia na cidade de Benjamim. Jeremias é o profeta que mais tem informação dele no Antigo Testamento, sobre ele, né? A gente encontra bastante referência e detalhes sobre Jeremias. Não é comum, né, outros profetas terem tantos detalhes assim como Jeremias tem. Ele iniciou seu ministério muito novo, era muito jovem, né? Lá em Jeremias 1 a 8, não precisamos ir lá, mas só vou citar aqui uma parte, né? O Senhor fala ao jovem... Bom, tá perto, vamos lá, rapidinho. Jeremias 1 a 8, interessante a leitura. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E aí veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim, ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu formasse no ventre, olha só, irmãos, como é interessante essa afirmação dele, por isso que eu resolvi ler. Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Deus falando para Jeremias. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, né? Afirmação dele, ele está dizendo, sou uma criança, muito jovem. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós falamos isso no domingo passado, né? Que às vezes a pessoa não quer. Nós até citamos o exemplo de Moisés. E citamos que Deus tem até incisivo com ele: você vai, estou mandando, você vai, acabou. Não tem que discutir com Deus, né? E aqui Deus está falando para Jeremias: não temas por ser pequeno, novo, né, sem experiência, mas vá que eu serei contigo, né? Nas nossas vidas é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes você se depara com uma situação que você fala assim: eu não sou a pessoa mais adequada para isso. Mas se não tem outra pessoa e é você que está ali, e você sente que há necessidade de que alguém faça algo, que alguém fale de Cristo ali, e seja feito. Essa semana aconteceu uma peculiaridade, não é normal isso acontecer.
Até antes de eu ir para o funeral, eu tinha feito fisioterapia no ombro, estava bastante, né, fui bastante cansativo, e eu estava até com fraqueza nas pernas, fui comer um salgado antes de ir para o funeral, para o velório, né? E tem uma lanchonete, mas é tipo um barzinho que entra muita gente ali, né? E comi um salgado, eu conheço ali sempre que tem salgado bom. E a conversa ali era eu nem me lembro exatamente o que era, mas estava passando o nosso presidente falando, né, na TV, e aí virou uma revolta total na lanchonete, né? Todo mundo questionando, todo mundo contra o que estava acontecendo no país, né? Aí você vai ouvindo, entre um comentário e outro, entre um comentário e outro. Aí surgiu um assunto de que nada era confortável. Mas me deu aquela vontade de falar, né? Deu aquela vontade. Eu não posso perder essa oportunidade, né? Já que está todo mundo aqui. Aí eu citei, falei, não, eu tenho uma coisa que me conforta nisso. Tem uma coisa que me conforta, sim. Aí todo mundo parou e regalou o olho, né? Aí eu citei aquela passagem de Jesus diante do imperador, quando ele questionava ele a respeito se ele era filho de Deus ou não. E por 3 vezes ele perguntou e Jesus não respondeu, baixou a cabeça para ele. E na terceira vez ele disse para Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de te deixar vivo e de tirar a sua vida? Né? Falando com as nossas palavras. E Jesus então ergueu a cabeça e olhou para os olhos dele e disse assim, nem o poder você teria se do alto não fosse te dado. Aí aquele silêncio, né, total, se ouvia até as mosquinhas voando, né? Todo mundo parou. Falei, então é isso que me conforta. Se esse homem está aí é porque Deus permitiu que ele estivesse. Então, se ele está aí pela permissão de Deus, Deus teve um propósito para com isso. E sabe que não teve ninguém que falou nada contra, ficou todo mundo pensando mesmo, e dali eu despedi e foi embora. Mas é disso que eu estou falando, irmãos. Tem horas que a gente não se sente confortável, né? Não se sente apto, mas se não tem outro e tem que ser dito, tem que ser dito. Não sou herói não estou aqui me exaltando, mas exaltando o nome de Deus. E quando tem que se falar, não importa o lugar que você esteja, quem está presente. Tem que ser dito? Tem que ser dito. Todo mundo está incomodado, mas vamos ser convenientes, vamos ser, né, pé no chão com a situação do brasileiro, com a situação da idolatria, da impiedade do povo. É comum você ver uma pessoa lúcida, nova, consciente, estacionar numa vaga de idoso, numa vaga de cadeirante, jogar lixo no lugar que está tudo limpo, e não está nem aí. É uma forma de você demonstrar quem você é. Essas pessoas são tão corruptas quanto um governo corrupto, porque a corrupção começa aí. Você se apossar de algo que não é seu, você parar num lugar que não é apropriado, você andar a 150 num lugar que a velocidade máxima é 100, é uma forma de corrupção. E os nossos atos estão sendo esquadrinhados pelas pessoas. A gente percebe quanto flagrante que existe hoje, né, com o celular, filmando, fotografando. A pessoa acha que está tão obscura, está tão camuflada, e está sendo filmado. No outro dia veio, sai nas redes sociais como a notícia principal, né? A pessoa fica envergonhada, né? Então nós devemos nos envergonhar quando nós não damos o bom testemunho de Deus, quando nós perdemos as oportunidades de falar aquilo que tem que ser dito. Jamais devemos ser covardes com as coisas de Deus, né? E Jeremias sofreu muito por causa disso, né? Ele falava aquilo que tinha que falar e ele não era bem aceito. Então ele iniciou o ministério muito jovem, como nós acabamos de ler aí. O início foi mais ou menos 626 anos antes de Cristo, que ele começou o ministério dele. E ele foi até o 586 mais ou menos antes de Cristo, o ministério dele. Ele morreu por volta de 580 antes de Cristo,
provavelmente no Egito, né, que a gente conhece um pouco dessa história. Então, aproximadamente 40 anos foi o ministério de Jeremias, né, falando para o reino de Judá, né, no reino de Judá. Então, ele exortava muito a idolatria, a imoralidade, como a gente acabou de falar, né? E ele não era bem entendido. Ele falava as palavras que Deus tinha colocado na boca dele, e para ser, né, caçoado, ridicularizado. Não eram muito animadoras as palavras de Jeremias. Então não era levado a sério o que ele falava. Então ele era ridicularizado, como eu disse, por causa das profecias, que se revelaram verdadeiras, né? Quando a nação depois é invadida pelos babilônios. Ele prega em vários lugares de Jerusalém, inclusive no portão do templo, ele pregava. Ele usava de várias comparações, né, para fazer o povo refletir e mudar os seus caminhos. Então, esse capítulo 7 que nós estamos lendo, né, estou falando tudo isso porque você vai perceber o quanta comparação aqui que Deus, né, através de Jeremias, colocou as comparações com os nossos costumes. Irmãos, quando Deus fala aqui, através de Jeremias, não olhe esse texto como Deus falando lá 626 anos antes de Cristo. Deus fala com você hoje aqui comigo. Essa parte é para mim e para você que Ele está falando. Serve para nós nos dias de hoje. É atual essa informação. Tudo que foi dito aqui no capítulo 7, que nós lemos 16 versículos. Então Jerusalém vem a ser conquistada e muitos judeus são levados cativos para a Babilônia, né, que foi, quem que não conhece, né, a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1, 6 e 7, não precisam ir lá, eu vou fazer a leitura rápida. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel capítulo 1, versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Quando você quer mudar a característica da vida de uma pessoa, a primeira coisa que você faz é tirar ela da zona de conforto dela. Tira da casa dela. Muda a alimentação dela. Muda os horários dela. E muda o nome dela. Então é tudo. Isso aqui tem todo um significado. Não foi feito à toa isso. Esses nomes são nomes pagãos. Era uma forma de humilhação para quem recebia um nome pagão. Para um servo temente a Deus receber um nome pagão. Tanto que eles se recusaram, né, a comer as comidas do rei. Eles não queriam perder de todo a essência que eles tinham. Então é importante nós sabermos isso. Olharmos com esses olhos, estar atentos a esses detalhes. Não é à toa, não é porque o nome era mais bonitinho, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? A gente até costuma falar e até esquece o real, o verdadeiro nome deles. A gente mesmo fala Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas a nossa essência deve ser mantida, independente do lugar que nós estejamos. Então, o Jeremias depois foi preso, teve sua vida ameaçada diversas vezes. Né? O conteúdo da sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas vezes, Jeremias aparentava não gostar, né? Às vezes parecia que ele não gostava do que estava fazendo, né? Tem até as lamentações de Jeremias. Às vezes dá a impressão que ele estava ali mais pesaroso do que tendo prazer em fazer a vontade de Deus. Essa é a impressão que ficava até, né? Porque ele trazia muitos problemas. Vocês não reparam que às vezes ser crente traz muito problema pra gente? Traz problemas ou não, irmãos? E eu estou sozinho aqui falando? Mas o problema com Deus é melhor do que você não ter problema sem Ele.
É claro que isso é fictício, porque qualquer um que não tem Deus tem muito mais problema do que nós. Mas vamos falar do jeito que o mundo olha, né? É muito comum a gente estar num almoço de família e a pessoa dizer assim, mas você já foi de manhã. O que tem aqui de novo? Ah, eu fui na missa só o mês passado. Ou eu fui no culto só o mês passado. Eu não me sinto bem. Para mim faz uma grande diferença um culto que eu perco. É claro que isso vai deixando de fazer diferença quando você começa a perder muito. Vai chegar um ponto que você não quer mais vir, né? Mas muitas vezes as coisas de Deus parecem trazer problemas para nós. Mas é um problema que é gratificante ter. Você ter convicção de que você está fazendo a vontade do teu Criador. Não importa o que os outros pensem. O que importa é que eu sei que eu estou agradando o meu Criador. Não importa que os outros pensem o contrário. Então aqui fala, né, o comentário estendido aqui, principalmente para os parentes. As coisas de Deus nos trazem problemas às vezes, principalmente diante dos nossos parentes. Então ele é alvo de zombaria, né? Infelizmente, coitadinho. Meu próprio escriba Baruque, né, que fazia as escrituras para ele, deixou alguns registros que deixavam entender isso mesmo, né? Jeremias tinha uma personalidade forte, repleta de contrastes. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador, analítico e ao mesmo tempo inflexível. O que é analítico, né? Ele tem a habilidade de produzir e relacionar informações diferentes de forma lógica. Ele analisa contextos completos para tornar as decisões certas. Um perfil analítico se refere à capacidade de avaliar e trabalhar com dados e informações. Todos nós deveríamos ser analíticos, porque faz muita diferença uma decisão errada que você faz. E Jeremias era assim. Ele esquadrinhava tudo que ele ia fazer, tudo que ele ia, né, tomar de providência, ele fazia dessa forma. E era inflexível. O que é inflexível? Que não se deixa dobrar na vontade e nos julgamentos, resistindo a todas as tentativas de persuasão, a todas as influências. Todos nós devemos ser flexíveis com as coisas de Deus. Não teimosos, inflexíveis. É diferente. O teimoso é aquele que vê que não tem razão e ele permanece teimando naquilo. Esse é o teimoso. Mas o inflexível é aquele que tem plena convicção de que ele está certo e não se deixa levar por aqueles que querem assediar a fazer coisas erradas, ou a não fazer o que tem que ser feito, porque a omissão também é pecado. Não é só aquilo que nós fazemos de errado que é pecado. O certo que nós não fazemos também é pecado. Acabei de falar da oportunidade que você perde de pregar o evangelho para alguém. Se você perdeu de pregar para alguém que está equivocado na sua forma de pensar com relação às coisas de Deus, você está pecando. Nós falamos na semana passada também. Se um ente querido nosso morre e eu não preguei o evangelho, alguém pregou, porque a palavra diz que todos vão ter a oportunidade de ouvir a verdade do Senhor, o evangelho do Senhor. Então, se eu não fiz a minha parte, outro fez. Vai ser muito feio você justificar isso diante de Deus, porque que você não fez a tua parte, se você poderia ter feito, né? Então, estou voltando no mesmo assunto da semana passada, que não é perdido, né? Sempre de muita valia. Então, vamos meditar um pouco, né? Falei já bastante de Jeremias, só um pouquinho no que nós lemos. Capítulo 7 de Jeremias, onde nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, o Senhor faz as recomendações, né, de como temos que proceder para recebermos as bênçãos dele, né? Então ele fala lá para Jeremias falar, e ele começa a dizer, assim diz o versículo 3, né, vamos repetir, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos. O que quer dizer melhorai os vossos caminhos, irmãos? Eu estou com a minha edição aqui, edição revista e corrigida, é muito boa, mas às vezes tem alguns versículos que eu gosto de pegar, assim, em algumas traduções mais novas, para tornar mais claro o entendimento do versículo,
sem distorcê-lo, né? Então eu faço um comparativo dos dois. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel. Vou falar, né, baseado nessa tradução. Eu peguei da... Deixa eu ver aqui onde eu escrevi. Nova Versão Internacional, que é onde abre o meu computador. Toda vez que eu vou puxar, eu puxo os versículos prontos para facilitar a minha vida aqui. E sempre abre nessa versão. É muito bom em alguns assuntos, mas às vezes perde. Então eu faço um comparativo dos dois. Então esse versículo fica assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam as vossas condutas. Olha só, né? Melhorai os vossos caminhos. Não mudou em nada, mas fica mais fácil para entender, né? Corrijam as vossas condutas. Nós sempre temos o que melhorar, gente. Nós sempre temos alguma coisinha para limpar. Por isso que Cristo lavou os pés dos apóstolos, mostrando que nós temos que nos santificar a cada dia, limpar aquela sujeirinha a cada dia. Corrijam os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. São recomendações de Deus ao seu povo. Como nós devemos proceder? Corrigindo os nossos erros. Não vos fieis em palavras falsas, né? Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Quanta gente que se agarra em religião, se agarra em igreja bonita, se agarra em coral bom, em tecladista bom, em pastor eloquente, mas que está repleto de erros de doutrina. Não conhece o que é o sangue de Cristo, que pode salvar. Ficam presos a doutrinas que homens inventam, e muitas vezes para se beneficiar financeiramente. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Olha só, trindade, né? 3 vezes, templo do Senhor. Confia no templo, confia no que está vendo, confia naquilo que é palpável e deixa de confiar no Senhor. Versículo 5 fala: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, se você corrigir os seus erros e as vossas obras, se fizeres juízo entre um homem e um companheiro, né, se um tratar o outro com justiça, é isso que ele quer dizer, né? Quando ele fala: se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se você for justo com o seu próximo, é isso que ele está dizendo. Se houver justiça entre uma pessoa e outra, é isso que Deus está falando através de Jeremias. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, né? É tudo instrução que Deus está dando de como nós devemos proceder. Lembra que eu falei, ele está falando aqui 626 anos antes de Cristo, através de Jeremias, para o povo, mas é o que está falando para nós hoje. É assim que nós devemos proceder. A lição é para nós também. Antigamente tinha essa de que o órfão, o estrangeiro, né, a viúva, o órfão tinha um cuidado especial, né? Tinha que ser visto com um jeito especial, tinha que dar um tratamento diferenciado para esse tipo de pessoa. Mas eu amplio isso para os nossos dias de hoje. Todo aquele que não tem condições de ter um tratamento médico, precisa de alguma coisa que o próprio SUS não pode oferecer, precisa de um mantimento na casa, que às vezes não tem condição de ter naquele momento, por algum desemprego, por algum acidente, por algum problema. A gente está repleto de pessoas assim no nosso convívio, não só dentro da igreja, mas na nossa família, no nosso trabalho. Então, toda vez que a gente deixa de acudir uma pessoa que está precisando, nós temos condições, nós nos encaixamos nisso aqui. Nós não estamos cuidando dos órfãos, das viúvas, porque todas as necessidades dos desprotegidos, por mais que seja criança, por mais que não seja viúva,
por mais que tenha pai e mãe e não seja órfão, mas se encaixa numa situação de não ter recursos, não ter condição de alguma coisa que é para sobrevivência, de alguma coisa que é justo, e nós podemos ajudar e não nos ajudamos, nós nos encaixamos nesse pecado. Nós não estamos socorrendo os órfãos e as viúvas. Então Deus vem falando, se você fizer assim, não fizer assim, e fizer desse jeito, não fizer desse jeito, então no versículo 7 ele fala, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, os seus antepassados, de século em século, quer dizer, para sempre. Se você permanecer fiel, se você permanecer sempre temente a mim, buscar fazer a justiça, eu vou te abençoar. É isso que Deus está falando. Daqui para frente, versículo 8, muda um pouquinho a cara. No versículo 8, especificamente, o Senhor mostra que somos infiéis e colocamos a confiança naquilo que está diante dos nossos olhos. Ele diz, eis que vós confiais em palavras falsas que de nada são proveitosas. E no verso 9, irmãos, olha, parece que aqui ele cita os 10 mandamentos, num versículo só. Note, furtareis, matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis por outros deuses que não conhecestes. Olha no versículo só, quanta coisa que Deus apontou que esse povo cometia ali. Ele está dizendo, vocês fazem isso. Mas se você pegar lá o Êxodo capítulo 21 a 17, é onde estão os 10 mandamentos. Compare lá, para você ver, nós não vamos ter tempo, eu ia citar alguma coisa a respeito, mas não vou entrar nessa parte de leitura, senão não vai dar tempo de eu concluir. Mas os mandamentos estão lá, para você conferir, olha. Não furtareis. Diz o mandamento, se eu não me engano é o 8º. O 6º mandamento diz, não matareis. Que na real é não assassinareis, que é o correto no hebraico. Não cometereis adultério. Se eu não me engano é o 7º. E jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, se encaixa no 4º. E andareis após outros deuses, que encaixa no 1º mandamento. Então dá para a gente confirmar isso que eu estou dizendo lá. Êxodo capítulo 1, versículo 17, estão os mandamentos de Deus, que na realidade também não são mandamentos, mas no real hebraico diz afirmações. Mandamento não é para truncar, não é para travar, como eu já falei várias vezes. Os mandamentos foram feitos para te dar liberdade, para me dar liberdade. Quando eu tenho um limite, eu te dou liberdade. Se eu não tenho limite, eu invado a sua liberdade. Se você não tem limite, você invade a minha liberdade. E note que os mandamentos de Deus, pode pegar os 10, claro que nós não vivemos pelos mandamentos, nós não temos como cumpri-los. Cristo morreu porque nós não tínhamos como cumpri-los. Nenhum deles, afinco. Mas nenhum mandamento indica que você deve fazer alguma coisa para Deus. Note, estude os mandamentos para você ver. Nenhum você tem que fazer alguma coisa para Deus. Mas todos eles você tem que fazer algo ou não fazer algo para o teu próximo. Deus é maravilhoso, é misericordioso. Ele fez para nós. Não, nenhum dos mandamentos diz que devemos fazer para Deus. Muitos religiosos acreditam que devem fazer muitas coisas para Deus, para seus deuses, alimentá-los, sacrificar animais, sacrificar pessoas, Hoje mesmo nós vimos uma criancinha raptada, sabe-se lá para que fim é. A gente sabe que tem seitas que sacrificam crianças para agradar os seus deuses. Tomara que não seja o caso, Oxalá Deus tenha protegido essa criança e consigamos encontrá-la. Mas os 10 mandamentos nos mostram que Deus é infinitamente misericordioso, amoroso para com a sua criação, pois todos eles nos mostram que devemos ser bons para com o próximo, tratá-los com dignidade, amor, respeito. E essa é a principal vontade de Deus. Notem-se que o mandamento é isso. A principal vontade de Deus é que nós sejamos bons para o nosso próximo.
Quando Deus, deu as tábuas a Moisés, lá no Monte Sinai, está em Êxodo capítulo 19, essa parte, foi isso que ele intentou. Em Gálatas capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse resume quase que todos, Se você ama o teu próximo, você não vai furtar ele, Você não vai roubar ele. Já ficou inútil esse mandamento aqui. E Mateus, versículo 9 aqui: você não vai matar o seu próximo se você amar ele como a ti mesmo. Cometereis adultério, é o que Deus está falando no versículo 9 aqui para o povo. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai desejar a mulher dele, Você não vai jurar falsamente. E assim vai. No capítulo, no versículo 10 e 11, então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? E muita gente pensa assim, faz parte da igreja, eu estou aqui. Muitos podem dizer assim, estou até salvo, E não está nem aí com a vontade de Deus, Então o Senhor ele faz duas perguntas e mostra que não aceita a rebeldia da criatura dele. Porque todos nós somos criaturas de Deus, nem todos somos filhos. Como assim? Não são todos filhos? Não. No Evangelho de João diz abertamente. Jesus falando para os fariseus lá, para os saduceus, fala assim: vós tendes por pai o Satanás, o diabo. Ele fala abertamente. Então nem todos somos filhos. Todos somos criaturas de Deus. Mas só aquele que aceita o sangue de Cristo Jesus é que se torna filho. E a Bíblia fala que Deus não castiga os bastardos, Ele castiga os filhos. Indicando que se tem alguns que não são filhos, são bastardos, é porque não são todos filhos. Dá para entender muito bem essa parte. Então ele faz a pergunta, É como se tivesse o povo perguntando, Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, vocês vão vir à minha igreja, vão fazer tudo relaxado, tudo de qualquer jeito, que se chama pelo meu nome, que se diz casa de Deus, e dizer somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Aí vem a outra, pois esta casa que se chama pelo meu nome, a minha igreja, o templo onde se honra a Deus, por esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Quer dizer assim, é como se Deus estivesse dizendo, gente, cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Eu estou presenciando o que vocês estão fazendo. Eu conheço o teu coração. Eu acho que foi o irmão Elmo que teve, e ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, Você anda a semana inteira distante das coisas, das vontades de Deus. Você não adulterou, você não roubou, você não matou ninguém. Só que você não orou, você não pregou para ninguém, você não veio no culto do meio da semana, você deixou de fazer algo que Deus recomendou que você fizesse. Aí você chega aqui na maior cara de pau no domingo, achando que cumpriu o seu papel. Será que Deus vai ouvir a sua oração? Mesmo você não tendo assassinado ninguém, matado ninguém, roubado ninguém, mas você não cumpriu com a vontade de Deus, você não fez aquilo que agrada ao teu Criador. Será que Ele vai ter ouvidos abertos para a sua oração? Você vai vir aqui reger um hino, como eu estou sempre aqui, olha, para mim mesmo estou falando, irmãos. Ou vou sentar no piano ali, que nem o irmão Maurício sentou, eu sento, a irmã Raquel, o irmão Éder senta. Que a maior cara de pau achar que eu cumpri com o meu papel de servo de Deus, de cristão. Deus não vai ouvir minha oração, Deus não vai aceitar o meu louvor.
Deus não se agrada daquele que faz as coisas de qualquer jeito. Para Deus não se faz nada nas coxas. Combinado é combinado. Então Deus aqui, ele deixa muito claro que ele não aceita essa rebeldia, né? No versículo 13 ao 16, Deus revela claramente, né, que ele não ouve oração em favor dos rebeldes e castiga aqueles que desobedecem. Olha lá, agora pois, versículo 13. Portanto, fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. É como se ele te dissesse assim, ó, eu vou comparar com o versículo lá da nova, esqueço de novo, a versão nova internacional, né? Ela diz assim, agora pois, porquanto fizeram todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei repetidas vezes, e vocês não atenderam, não respondestes, é isso que ele fala, realmente bate com o que ele está, com o contexto aqui, é isso que Deus está falando. Cansei de falar para vocês, repeti várias vezes, e vocês não me ouviram. Então, versículo 14, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei, a vós e vossos pais, como fiz a Siló. Aí entra numa outra história que dá vontade de ir lá e mexer nele, mas o horário não dá. Mas só para a gente fazer um breve... Vamos fazer só uma explanada aqui. Siló é uma cidade de Efraim, que fica a 16 quilômetros no nordeste de Betel. Em Siló foi dividida Canaã. Lembra que no capítulo 18, versículo 1 a 10, né, Deus faz a divisão, através de Josué, faz ali a divisão. E ali fica o tabernáculo e a arca da aliança, 300 anos até o tempo de Samuel. Então ele cita essa divisão aqui, né? Então Deus vai fazer a divisão, ele vai separar, ele não vai querer deixar tudo junto, os que são bons, os que são fiéis com aqueles que são infiéis. Mais ou menos isso. Então farei também essa casa que se chama pelo meu nome, no qual confiais a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojei. O que é arrojar aqui, né? O arrojei é lançar fora, é expulsar, mandar para longe. É isso que ele está dizendo. E vos mandei fora da minha presença, como mandei fora todos os vossos irmãos, e a toda a geração de Efraim. Efraim dos filhos de José. Lembrando, Efraim e Manassés. A todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. O versículo 16 diz: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes. Olha só como Deus está sendo taxativo. Porque eu não te ouvirei. Lembra que Deus está falando aqui para Jeremias passar o povo. Então está falando para Jeremias e para o povo, ó, tu, pois, né, não ores por este povo que ele reprovou, né? Nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Irmãos, tenho certeza que eu não passei nenhum mistério para vocês. Todo mundo tem esse conhecimento, qualquer crente tem esse conhecimento. Mas devemos fazer a leitura e levar a sério em nossas vidas. Devemos corrigir a nossa conduta. Devemos buscar servir a Deus como Ele quer que sirvamos a Ele. Aquilo que eu julgo ser correto pode não ser a verdadeira forma de agradá-lo. Tenho comentado bastante com o irmão Maurício a respeito de arranjos, de instrumento, de hinos. O irmão me falou uma coisa muito bacana que eu não esqueci e tenho comigo. Nós temos que nos preocupar em fazer o louvor a Deus como Deus quer, não como eu quero. É como vai ser agradável a Deus, não como vai ser agradável ao meu coração, ao meu estilo de tocar, ao meu estilo de cantar. Temos que fazer algo que a gente ouça e fale assim: isso está agradando a Deus? Isso é vontade do Senhor? Ou é a minha vontade? Quando o hino faz você bater o pezinho aí,
Quando nós batemos o pezinho, geralmente nós não prestamos atenção na letra, nós prestamos atenção no ritmo. Eu sou músico há 44 anos. Eu sou velho. Faz 44 anos que eu mexo com o instrumento, que eu canto. O irmão Maurício também tem um pouco menos de idade que eu, mas desde sempre cresceu neste meio musical. Nós sabemos o que estamos dizendo. Alguém que já viu eu fazer um solo? Ô irmão, deixa eu cantar uma música aí. O irmão Antônio é um dos mais antigos. O irmão viu eu fazer algum solo, irmão, desde que estou na igreja? Nem o irmão Maurício. Devemos agradar a Deus como Ele quer, não como eu quero. Eu tinha mais coisas a gente passar aqui para os irmãos, mas eu vou encerrar com 1 João capítulo 5, versículo 16, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. É pesado, irmãos. Não tem essa de que morreu, descansou. Descansa quem faz a vontade de Deus. Até um convertido que não faz a vontade de Deus, mesmo indo para um lugar bom, ele vai ser envergonhado por perder galardão. Aquilo de bom que ele fez nesse mundo, que ele ganharia prêmio, ele vai perder por ter desagradado a Deus com obras infrutíferas. Então que Deus possa abençoar essa palavra. Devemos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Tem que haver algo diferente em nós. Servo de Deus age como servo de Deus, não vai agir como o mundo. Antes agradar a Deus que agradar aos homens. Que Deus possa abençoar a sua palavra. E vamos cantar mais um hino para a gente finalizar.